Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reino Cast. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo este episódio, mas nós queremos deixar a paz do Senhor para todos os irmãos que nos acompanham aqui em mais um episódio. E esse episódio hoje é um episódio muito especial para a gente, né? Um episódio que é uma honra. Nós vamos entrevistar hoje uma pessoa que é uma inspiração total para mim, né? Ele que é pastor. E além de ser pastor, ele é meu pai, pastor Paulo César. Seja muito bem-vindo ao Reino Cast. Amém. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, tratar de um assunto muito especial e um privilégio também parabenizar toda a equipe, né, a mídia que está ali, ninguém está vendo, mas são muito importantes para parabenizar meu filho, a Raíssa. Amém. Deus abençoe. Meus queridos, meu pai, que é uma inspiração, né, para mim, né, minha maior inspiração é quem nele a gente tem como referência de homem, de pai, né, e também no ministério. Deus nos deu a honra de tê-lo como pastor, e ele é pastor hoje em Croatá, né, um distrito de São Gonçalo do Amarante, uma amada igreja. Um abraço para toda a igreja do Croatá. Deus abençoe a cada irmão, a cada membro daquela igreja. Deus possa abençoar mais ainda vocês, né, amor? É verdade. E é um prazer ter meu sogro aqui, né, pastor Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez. Na outra vez que o senhor veio, estava iniciando, né? Já tem mais de um ano. E hoje no podcast um cenário novo e com um tema. A gente está iniciando o ano, né, amor? E vamos continuar com um tema onde nós devemos reorganizar nossas prioridades, né? E o pastor Paulo vai nos trazer um pouco sobre esse tema e vamos conversar aqui, né, baseado lá em Lucas, falar um pouco sobre a história de Marta e Maria e o que o senhor tem a nos falar, pastor, sobre esse tema, né? Por que nós devemos reorganizar nossas prioridades? Muito bem, né? Primeiramente eu quero também mandar a paz do Senhor para os meus irmãos da Assembleia de Deus no Croatá, que Deus em Cristo continue abençoando esse ministério maravilhoso, a igreja, ministério pacífico, a igreja abençoada e abençoadora. Deus abençoe grandemente. Falar desse tema, que hoje nós somos muitos cobrados, né? Principalmente quem trabalha no mercado tradicional, é cobrado a produzir, né? Trabalhar mais, produza mais. Então, e muitas vezes nós esquecemos de reorganizar aquilo que realmente é fundamental na nossa vida, que é a nossa vida espiritual. Verdade. E Marta e Maria nos dá um grande exemplo de duas mulheres que uma prima pela adoração e outra para o serviço, né? Então nós temos muito a aprender com essas duas mulheres. E é um tema, né, meu pastor, que vale muito a pena a gente discorrer sobre esse tema, porque nós estamos no início do ano, como a Raíssa falou, e todo mundo começa o início do ano. Inclusive o primeiro episódio do Reino Cast, se você ainda não assistiu, foi um episódio em que eu e a Raíssa, nós conversamos um pouco sobre como você organizar as suas metas, como você organizar um pouco ali, né, as suas metas espirituais, suas metas financeiras, suas metas, né, de desenvolvimento pessoal. Então a gente bateu um papo sobre isso. Então é importante você voltar, se você ainda não assistiu, vai lá no episódio anterior, assiste, porque vai ser muito enriquecedor. E hoje nós vamos trazer também justamente também essa temática de reorganização, né, das nossas prioridades. E uma pergunta, meu pastor, que na sua visão, qual é o maior desafio que os cristãos enfrentam hoje para manter prioridades, né, no lugar certo? Hoje, na verdade, os desafios são muitos, né? A gente tem muitos desafios para, como eu falei anteriormente, né? Essa cobrança que se exige tanto de trabalhar, né, servir, produzir. Então, toda essa cobrança, às vezes a gente esquece das prioridades principais. Verdade. Né? Que a gente não tiver cuidado, essas cobranças vão afetar também a nossa vida espiritual. Sim. Que é o mais importante no serviço do reino de Deus, né? Que é a adoração a Deus. Né? Adoração e serviço são duas coisas que são muito importantes. Sim. Né? Mas o mais importante do que o serviço é a adoração. Sim. E isso nós vamos daqui para frente descobrir um pouquinho mais com essas duas mulheres. Né? Então, pastor, hoje
realmente é muito difícil, né? Porque hoje se cobra produção em todas as áreas, né? Você que é empresário, você corre muito para produzir, para poder você dar de conta das suas finanças, dos seus negócios, para que possa ter o faturamento, para que possa pagar os seus funcionários. Você que trabalha, né, em alguma empresa também tem a cobrança, você precisa produzir. Então, assim, a gente vive hoje baseado em cobranças, né? Então, como organizar isso? Como dividir essas tarefas para que eu não, né, me deixe levar só pela produtividade do trabalho, mas também consiga conciliar, né, o servir ao Senhor, como Marta serviu ali, fazendo a comida, preparando os afazeres de casa, e também a adoração, assim como Maria fez isso. Eu tenho o texto que foi citado, né, para nós. Eu quero até ler aqui um pouquinho, se Pode permite. ficar à vontade, pastor. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38. Estamos Versículo 38 e até o versículo 41 diz assim: ó, quando eles seguiam em viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou e disse: Senhor, não te importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Né? Então, primeiramente, falando de Marta, né? Depois nós vamos responder a pergunta, né? Sim, como fica à vontade. Equilibrar essa questão de adoração e serviço. Lembrando de Marta, o propósito era maravilhoso. Né? Qual é o propósito de Marta? Era servir bem o mestre. Sim. Esse deve ser o nosso propósito, servir com excelência. Sim. Mas um serviço com excelência sem adoração é apenas serviço. Sim. Né? Então, o que Deus requer? Quer de nós um equilíbrio. Sim. Né? Serviço, adoração. Eu até tenho umas anotações aqui. Ó. Veja o que acontece quando a gente se preocupa só no serviço. Né? O desequilíbrio no serviço. O que o desequilíbrio levou a Marta? Marta levou a preocupação, a ansiedade. Estava Né? cansada. Ela esqueceu do propósito principal, que era a adoração. Né? Não é que a gente vai viver só como Maria, ajoelhado, né? Porque a adoração tem o sentido de você estar bem próximo de Deus. Sim. E a adoração envolve vários fatores, né? Por exemplo, ler a palavra, você ir ao culto, né? Escola dominical, né? Tudo isso faz parte da adoração. O que é o serviço? O serviço é o que vocês estão fazendo aqui. Sim. Estão prestando um serviço para o reino, né? Sim. Chama Reino Cast. Você é músico, você também está prestando um serviço. Sim. Mas quando você, né, que eu já acompanhei você, desde pequeno, eu vi muitas vezes você afadigado, atarefado, Sim. preocupado, né, com a Sim. equipe para poder controlar os músicos, e muitas vezes a gente ouvia lá, e quando a gente se preocupa demais, esquece da adoração. É verdade. Você somente está lá exercendo um serviço, mas você esquece, né, do que é o alvo. Isso Foco. Isso é verdade, pastor, porque quando a gente fica tão preocupado no servir, a gente se coloca ali como Marta. Por exemplo, quando eu estou no servir, na igreja, né, ministrando louvor, tocando ali um instrumento, e a gente fica lá tocando o instrumento, se ligando na adoração,
mas também tem o serviço, porque dá um problema no som, dá um problema na mesa, tem uma coisa para você correr, você fica ali no culto, o dia que a gente serve, não tem como a gente adorar. 100%. 100%. Não dá para você se dedicar ali 100% à adoração, porque a gente tem que estar preocupado em entregar o melhor. E aí é onde precisa do equilíbrio, né? Por isso que é importante sempre ter duas pessoas É verdade. no mesmo serviço. Porque no dia que um vai prestar o serviço, você vai dedicar para adoração. Verdade. Uma escala, né? Uma escala. Hoje lá na É. igreja tem escala de música, né? Então a gente toca, um domingo a gente toca, no outro a gente tá adorando. Um a gente serve e outro a gente tá ali em adoração. E como pastor de igreja, né, eu já tenho observado isso. Eu servi, você sabe muito bem que eu servi aqui no Eusébio desde que eu aceitei Jesus, né? Nos anos 90. Mas diretamente com o pastor, eu trabalhei com 14 anos ao lado dele, do pastor Eusébio Bezerra de Oliveira. E a gente, mesmo como um co-pastor, um vice-presidente, muitas vezes a gente estava tão atarefado no trabalho, na direção do trabalho, É verdade. que a gente esquece que também é um adorador. Verdade. Né? Então, Marta, essa ansiedade de Marta, né, esse desequilíbrio da Marta, deixou ela distraída. Né? E a distração é uma das coisas que mais prejudica na adoração. Verdade. Né? Veja que o texto vai dizer que Marta estava distraída. Sim. Né? E o que a distração levou a Marta? Marta ficou distraída, ficou afadigada e ansiosa. Né? São três fatores que prejudicam muito na adoração, até mesmo na questão do serviço. Sim. Porque se você vai prestar um serviço, né, muito, muito ansioso, afadigado, então isso vai gerar um estresse. E a entrega sua vai ser menor, né, do que você poderia entregar, né? E muitas vezes vai ser só um serviço mesmo. A gente... E falando sobre isso também, me veio a memória, às vezes, da gente querer fazer tudo sozinho, querer muito cargo, querer abraçar a igreja. Não tem regente, eu vou reger, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou passar a linha, eu vou... mas aí eu tenho que servir, mas eu tenho que saber as minhas limitações também, né? Que aí Marta vai e fala assim, Senhor, o Senhor não se importa que Maria não tá ligando para mim, não tá me ajudando, mande ela vir me ajudar. Tipo assim, né? Ela quis que Deus... Ficou assim, Senhor, você não tá vendo não isso? Então, a gente às vezes nem é algo que nos é imposto. Às vezes a gente quer fazer tudo, né? E não tem... Não A gente quer ajuda. se sobrecarrega, né? Exatamente. E aí acaba chegando a esse ponto também de a gente é ser humano, pode chegar um momento que você vai cansar, que você vai, né? Não tira um dia, um tempo com a família. Todo dia eu tenho que estar na casa do Senhor porque eu abracei muito cargo. Então, chega a esse ponto que Marta chegou, né? Senhor, manda ela vir me ajudar, você não está vendo isso não? Exatamente. Olha, veja que o que é a palavra distração, né? Ela no termo original, né, bíblico, que significa, é uma palavrazinha grega, que eu não vou citar o grego. Sim, mas cita aí, pastor. Né? Mas significa ser puxado em várias direções. Eita. Então Puxado quando por a todos gente os está, lados. muitas vezes, né, a gente está prestando, tá no desequilíbrio do serviço, primeiro vem as distrações. Sim. E essa distração, um puxa para um lado, outro puxa para outro, outro puxa para outro, vai. Né? Eu achei interessante, nós estávamos na escola dominical, domingo, né, na abertura da nossa escola, que foi domingo atrasado, né? Uhum. Foi uma abertura muito interessante, porque o trabalho de equipe. Né? E foi feita uma dinâmica, e a irmã da superintendência pegou uma garrafa, botou lá no chão, né, e uma caneta e várias tirazinhas fita, né, cada um puxava a fita. Uhum. O objetivo é botar a caneta dentro da garrafa. Eita. Na boquinha, bem pequenininha, né? Uma garrafa PET de 2 litros. Então o que acontecia? Eu participando, mas eu via, um puxava com mais força, um puxava com menos força, outro puxava. Aí quando eu vi que os que estavam todos perto de mim, puxaram com muita força, perderam, desequilibraram. Né? Aí eu fui e disse, olha, irmãos,
Vamos, se concentre, se acalme. Vocês estão muito Apavorados. vocês estão apavorados demais, né? Então não puxe demais e nem puxe de menos. Vamos equilibrando, equilibrando. Só fico do meu lado, saiu quase tudo. Fico eu, por incrível, né? Não é que seja o melhor. A experiência, né? Mas Pastoral. ficou, porque quando uns puxavam de lá, muito para lá, eu ia junto. Cedia. Aí, cedia, né? Porque que acontece? Com Marta, ela se desequilibrou no serviço, né? Porque, como diz, ela puxava para um lado, puxava para outro, e ela queria puxar alguém junto com ela. Sim. Né? Para desequilibrar também. Porque muitas vezes acontece, isso é uma preocupação nossa como líder, quando nós estamos vendo uma pessoa querendo levar tudo sozinho. Ele não vai aguentar. Não aguenta, não. Ele vai mais lá na frente se tropeçar, vai se desequilibrar, né? Vai cansar, né? E vai cansar. E o que é que vem depois? As queixas. Que você falou, né? Uhum. Marta foi se queixar. Senhor, ela foi se queixar primeiro com quem? Com o mestre. Ela foi incomodar o serviço de outra pessoa, né? E O adorar de outra exatamente. Aí vem as queixas, né? Por exemplo, nós somos líderes. E aí o que acontece? Quando a gente muitas vezes delega as funções, e quando acontece a pessoa querer levar tudo sozinho, aí ela vem se queixar com a gente. Mas ninguém está fulano, não está vendo, o pastor não tá vendo, que eu estou fazendo tudo só, fulano não está vendo. Né? Aí essas queixas, a pessoa perde o foco do desequilíbrio, né? Como aconteceu com Marta, né? Ela desequilibrou, aí veio o quê? A frustração. Sim. Porque o desequilíbrio, né, leva à frustração, à reclamação, às queixas. Ela disse, mestre, não está vendo, senhor? Se queixa até quem? Até do senhor. Senhor, tu não está me vendo, senhor? Está vendo que eu estou fazendo tudo só? Arruma um bocado de gente aqui, ninguém ajuda em nada. Próximo. É interessante porque, às vezes, quando a gente está sobrecarregado, né, porque a gente mesmo, por escolha própria, quando a gente, né, assume vários cargos ali que é assim, e não compartilha com ninguém. Hoje eu louvo a Deus porque lá na igreja que nós estamos congregando, na igreja de Mangabeira, a banda tem 2 bandas. Então hoje, amanhã, por exemplo, que é o domingo, não é a minha escala, então eu estou de folga da área da música. Então eu vou ficar lá no púlpito da igreja, meditando mais, se concentrando mais na palavra, na hora do louvor, adorando, sem se preocupar com o restante, com o serviço. Né? Porque quando a gente está servindo, principalmente eu, quando estou servindo, eu estou servindo. Então, eu estou ali preocupado com o que está acontecendo, com o som, se está bem, se está sendo na frente, tocando. E às vezes a gente tem que tocar, fazer a introdução, prestar atenção no que a irmã está mandando a nota. Ainda tem que se comunicar com os músicos no microfone. Não dá para a gente se concentrar. É diferente de uma pessoa que está só ouvindo, né? Então, assim, pastor, uma dica, que se a gente pudesse, na realidade o senhor pode dar essa dica para a gente. Como equilibrar isso, né? O servir e o adorar. Eu aprendi, na verdade, aprendi com o Espírito Santo, né? Porque sempre os meus líderes, eu vi eles muito sobrecarregados. Sim. Porque tem muitos deles que ele faz a oração inicial, né? Faz a oração inicial, canta os 3 hinos da harpa, lê a palavra, faz a oração de novo, e se possível ainda canta um bocado de hino, e depois não tem mais tempo, quando vai o tempo da mensagem, e ele quem prega. Ainda prega, né? Ainda prega. Acaba é bom. Então, ele se sobrecarrega sozinho. Verdade. No meu caso, o que é que eu faço? Culto de doutrina, eu sempre digo para o meu co-pastor, meu vice-presidente, olha, chegue cedo, comece o culto, e dirija o trabalho. Eu vou me concentrar aqui só com a mensagem. Depois que eu ministro a mensagem, que é meia hora, 40 minutos, a gente já fica em pé, louva a Deus com um louvor e termina o culto. Sim. Né? Então, se a gente vai ministrar uma doutrina, ou vai pregar mesmo na igreja, né? E você fica preocupado no serviço do culto, né? Porque não é só é uma equipe, né? Verdade. É uma equipe de departamento, é uma equipe de música que canta, então, enfim, é muitas coisas. Eu, particularmente, eu me concentro na mensagem. Aí no dia que eu estou para dirigir o culto, eu dou oportunidade a todo mundo, que eu sempre o que eu faço? Eu gosto de participar. Eu não sou concentrador. Porque quem concentra muito em si, ele vai acabar como Marta.
vai reclamar que ninguém ajuda ele. É verdade. Por quê? Porque ele faz tudo só, no dia que ele quer a ajuda de alguém, a pessoa, não vou ajudar não, porque nunca me pediram. E essa questão do ser líder, né? De uma das características do líder também é saber delegar, é confiar que o outro também vai Sim. conseguir fazer aquela tarefa, porque senão eu tomo tudo para mim, não, mas ele não vai fazer, que aí é uma questão do perfeccionista, né? Isso. Ele não vai fazer bem como eu, então eu vou fazer aqui, porque senão ele não vai dar conta. Mas a gente tem, né, como líder, pedir a Deus Isso. e também ensinar, ó, faça assim, ensinar e dar uma carta de confiança para o seu liderado fazer também, né? E entender que cada um tem uma forma de fazer. Por Isso. exemplo, a maneira que eu dirijo o podcast é de uma forma. Quando vier outra pessoa apresentar aqui, ele vai fazer da maneira dele. Então, cada um tem um seu jeito. Tem E uma a gente visão, tem que entender que, se eu quiser que aquela pessoa seja igual a mim, eu vou sobrecarregar ela, ela nunca vai conseguir ser. Não vai conseguir. Então, e a gente às vezes se cobra muito, né? E por não querer deixar cada um fazer da sua maneira, seguir nas suas orientações, você se cobra tanto que só dá certo para você fazer. Então, aí você não aprende a conviver com isso, você sempre está sobrecarregado. Por quê? Você só quer que todo mundo faça se for igual a você, senão não dá certo. Exatamente. Quando eu delego para dirigir o trabalho, ele fica, pastor, e agora? E agora? Senão, meu filho, deixa Deus te usar. Né? Porque assim, eu sempre perguntava, né? Sim, Perguntava. Quando o pastor dizia, faça o trabalho, eu já sabia o que fazer. sim. Né? Porque assim, eu nunca gostei, realmente você me conhece, eu nunca gostei de me sobrecarregar sozinho. Eu sempre Sim, distribuir as tarefas para poder a gente não... Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe da escola dominical, aliás, todas as equipes funcionam muito bem. Mas a escola, nossa escola, hoje nós temos 140 matriculados. é Benção. benção. Céu. Né? E é começando o ano agora, né? Uhum. Começando o ano. Nós temos uma frequência de 120. Benção. Né? Aí, pastor, mas é o começo. Não, no ano passado, o ano todinho, nós terminamos na frequência, fizemos culto de encerramento da igreja lotada. Porque a Benção. nossa escola é uma festa. Glória a Tem uma Deus. benção. Né? Por quê? Porque aí eu tenho a superintendência que eu dou liberdade para ele criar a sua equipe. Sim. Né? Eu digo, olha, cria a sua equipe e você trabalha. E deixa eles trabalhar. E a gente só orienta, né, pastor? Uma coisa é você Orienta. passar uma orientação, outra É. coisa é você querer que a pessoa faça igual a você. Né? Aí é uma carga que eu tanto jogo na pessoa e ela vai trabalhar todo o tempo sob pressão, que ela nunca vai conseguir ser igual, porque jeito cada um nenhum. tem a sua particularidade. E aí o que é que vai acontecer? Eu também vou ficar desgastado. Por quê? Porque eu não vou ficar satisfeito com o trabalho daquela pessoa sempre. Eu vou estar dizendo, não, ela não sabe fazer, então eu vou ter que fazer por ela. Aí eu assumo a escola dominical porque o irmão não consegue fazer que nem eu faço. Aí eu assumo o Reino Cast porque o irmão não consegue fazer. E eu assumo o departamento de criança, de senhora. Daqui a pouco eu estou assumindo todos os cargos da igreja. E aí esquece que quem capacita é o Senhor, né? Aí você desequilibra. Isso. Voltando no mesmo assunto de marca. Isso, Você perde o foco, né? isso, Ó, perdeu o aqui, foco. eu até coloquei aqui, ó. Né? Ela perdeu o propósito do serviço. Qual é o propósito do serviço? Servir, mas Com com excelência. Né? excelência. Né? Servindo, adorando. Com alegria, com É prazer, possível né? você servir adorando? Claro que Claro. é. Senão a gente não ia ir para a igreja fazer o quê, né? É verdade. E aí, isso, né, essa questão de Marta, mostra que a gente está sujeito, né, a cair nesse erro. E às vezes do criar o automático, vou para a igreja, vou servir. Hoje vou servir de novo, se eu não estiver ali vigiando, pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero entregar minha verdadeira adoração, né? Vai ter Exato. dias que vai dar um problema no som, Sim, né? E você vai ter que resolver ali, mas você conseguiu, né, servir ao Senhor e de alguma forma você adorou ao Senhor, né? Exatamente. Mas se você ficar só ali, não, bicho, eu não posso errar, eu tenho que fazer na forma só de servir por servir, aí a gente tem que ter cuidado para não cair no que aconteceu com Marta, né? Meus erros que O equilíbrio, né? O equilibrar, né? Os erros que a Marta cometeu, esses erros que todos nós cometemos. Verdade. Agora, como nós estamos falando de reorganizar, todos nós, quando aceitamos a Cristo, né, questão de vocês Sim. que já nasceram na fé, nasceram lá cristão, né, mas nós tivemos que organizar nossa vida espiritual. Né?
Nós tivemos que deixar coisas que a gente fazia, né? E, aliás, praticamente muitas coisas, amizades. Sim. Né? Não ser inimigo, mas separar agora Os ambientes, os né? ambientes, né? Os amigos. Porque anteriormente os nossos amigos, né? Muitos deles eram pessoas que levavam para outro caminho. Para eles é normal, né? Para nós não, é diferente. Para nós sempre agora isso é diferente, porque nós não podemos viver a vida que a gente vivia antes. É verdade. Aí tivemos que organizar a nossa vida. Né? Então, quando a gente começou a organizar a adoração, a gente dedicava muito ao serviço, e mais a adoração do que o próprio serviço. Sim. Por quê? Porque o membro em si, né, a função primordial dele praticamente é adorar. Qual é o serviço deles? Né? Muitos deles não são músicos, não regem departamento, não tem um serviço, não são né? obreiros, né? Ele tem uma missão especial, que é de falar de Cristo. Sim. Essa é uma missão que não tem a ver com o ministério, né? Verdade. A missão da igreja. Então a gente aprendemos. Aí, com o passar do tempo, a gente acaba desequilibrando, né? A adoração e o serviço. A gente tem que voltar àquilo que Jesus disse, né? Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Quer dizer, a igreja de Éfeso. Sim. Que tanto a igreja de Éfeso, elas tanto se preocupavam mais no serviço, no prático, e esqueceu da adoração. Aí a gente tem que voltar e reorganizar de novo. Não sei se você lembra daquele treinamento que nós tivemos, as gavetas importantes, faz muitos anos. Né? Acho que você eu não lembro, estava, eu lembro por alto, mas assim. Então, existe, para você, na vida, organizar essas gavetas. Tem gavetas que é muito importante, que a gente coloca lá no topo. Sim. Né? Eu até dei uma doutrina na igreja, organizando as gavetas do importante. Olha Esse aí. ano, de dezembro para cá, a gente falando mais sobre organização. Né? Importante esse equilíbrio, né? De a gente organizar a nossa porque, vida. Porque, assim, você chega na casa de uma pessoa, às vezes a pessoa não tem muito tempo, né? Mas eu já visitei casas de pessoas que a casa de cima para baixo é tudo desorganizado. Né? E se a gente não tiver cuidado, a nossa vida espiritual vai desorganizar também. Sim. Né? Desorganiza também. Porque a gente começa a fazer só aquilo que é, né? Inverter as coisas. Aquilo que é importante, né? Eu vou colocar lá embaixo, menos importante. E o que é importante? A adoração. Verdade. Aliás, o muito importante, né? Se você organizar aqui, ó, muito importante, importante, menos importante, não tem nenhuma importância. Se todos nós fizermos isso aqui todos os dias, né? Organizar mentalmente a nossa mente, o que é realmente importante? O que é muito importante hoje para esse dia? Sim. Né? Aí você vai lembrar que o que é muito importante é a sua comunhão com Deus. Sim. Isso é muito importante. Né? Isso é o número 1, né? Isso é o número 1. A comunhão com Deus, a nossa salvação, a nossa fé, né? O nosso testemunho, né? Então, tudo isso é muito importante. Aí você vai colocando lá na gaveta de muito importante. Né? O que é importante? Família. Esse momento nós tivemos esse fim de semana. Sim. Né? Nós estávamos juntos, né? Hoje, ontem. Então, isso é importante. Né? Mas eu não posso deixar que a família esteja nem na gaveta de baixo, nem colocar no lugar superior. Sim. Porque tem gente, não, mas o que é importante para mim? Importante para mim é, fim de semana, eu sair com a minha família e ir para a praia. Aí esquece que tem escola dominical. Né? Eu vou passar Não é que você vai viver só na igreja, né? Você tem que tirar um dia no mês, um fim de semana, tudo bem, isso aí não... Né? Mas se a gente não organizar essas prioridades, estamos falando de organização. Isso. Se não organizar essas prioridades, né, e colocar aquilo que é menos importante na gaveta de cima, não me esquecer Isso é verdade. do propósito. Porque a gente só dá valor para aquilo que é prioridade para a gente. Exatamente. Né? Por exemplo, se
eu tenho por exemplo, se a escola dominical para mim, o valor de importância dela foi inferior eu passar um final de semana na praia, todo final de semana eu vou para a praia. Porque eu quero descansar. Então, o descansar é mais importante do que a escola dominical, no caso. Então, assim, a gente tem que organizar. Se eu organizo isso, se eu me planejo, né? Por isso que a gente falou isso, já falamos sobre isso, sobre planejamento, sobre organização. Sim. Que você deve organizar. Quando você organiza, você tira da sua mente. Então, você já não tem essa sobrecarga. Né? Marta, ela estava muito sobrecarregada porque tudo estava na mente dela, estava ocupando. Exatamente. Ela absorvendo o problema de todo mundo, tinha que tomar conta da casa, tinha que fazer comida, ela se sobrecarregou com tudo aquilo, estava tudo na cabeça dela e de repente ela estava afadigada, estava ansiosa. Né? Por quê? Porque tudo estava na cabeça. Se ela para antes de começar o dia e organiza o tempo dela, como o senhor está falando, e faz assim, ó, hoje o mestre está vindo. Então, exatamente. Pela manhã cedo, eu já vou cuidar em organizar tudo aqui, deixar tudo pronto, sem exageros, porque às vezes a gente exagera tanto na quantidade de coisas que tem para fazer. A gente coloca mais coisas do que precisaria. No canto de só arrumar a casa, tem pessoas que, não, vai vir fulano, eu vou no canto de só arrumar a casa. Ela vai tirar tudo que tem de casa, tudo que estava limpo, tudo que estava, vai jogar tudo para fora, aí vai lavar a casa toda de cima a baixo, e depois vai lavar as louças que ela lavou ontem de novo, só para poder receber a pessoa. Então, assim, às vezes a gente se sobrecarrega sem necessidade, né? E aí, quando você se planeja, né, o mestre está vindo, então vou organizar aqui a casa, deixar tudo pronto. Quando ele chegar, eu vou dar atenção, eu vou dar adoração. O que é o mais importante para o visitante, talvez não seja a comida. Eu acho que a atenção e a recepção. A atenção e a recepção. É o que eu digo sempre na igreja lá, irmãos. Às vezes nós se preocupa muito, né? Se preocupa muito em a gente dar o nosso melhor na igreja, na adoração e tudo, mas o serviço é importante também. Sim. Né? Claro que a gente não vai voltar a fazer como a Marta, né? Como eu disse, que é importante, tem que ter o equilíbrio. Mas quando você chega numa igreja, né, que as pessoas, que não tem ninguém lá, para começar não tem ninguém na recepção. Tá lá o porteiro, assiste o culto de costa para a rua. Ou seja, ele está olhando para a igreja. Desapercebido, né? Porque, não, mas eu estou adorando, estou focado na mensagem. Então, se ele quer adorar, então ele diz, pastor, então não dá para ser porteiro. Por isso que tem uma escala de porteiro. Né? Por quê? Porque se todo dia um para a portaria, porque eu já fui porteiro, e eu assistia culto de costa para a igreja. É como você vai um segurança da igreja, né? Vamos se dizer assim. Segurança de um shopping. Um shopping, num estádio de futebol, ele não vai olhar para o jogador jogando. Ele não assiste o jogo. Ele está de costa, porque a preocupação dele é com quem vem da torcida. É verdade. Né? Então, o porteiro na casa de Deus, ele tem que ficar de costa para a igreja e de frente para a rua. Já aconteceu na nossa igreja que o cachorro entrar e o porteiro não percebeu. Aí isso bagunça na hora do culto. Verdade. Né? Porque criança grita, isso tira o foco. Isso na hora da doutrina, o pastor ministrando, o cachorro entrar na igreja, é um negócio desmantelado. Desmantela tudo. Um dia desses nós estávamos na igreja, que às vezes a gente não pode nem evitar isso, mas né, como a igreja tem várias portas, aí um sapo entrou dentro da igreja, aí é a confusão. Mas se o porteiro está atento, ele não vai deixar um sapo entrar, passar pelas pernas dele. É verdade. Isso é uma coisa muito simples, mas é uma coisa que realmente atrapalha, né, na hora. Então as irmãs enlouquecem aí, pronto. Aí... A minha esposa, ela prefere brigar com a carangueja do que com a Ana. Aí é difícil. Mas, pastor, sendo práticos, né, e a gente trazendo luz para essa palavra, para que as pessoas que estão em casa possam aplicar na sua vida, né? Praticá-la. Algumas dicas. O que podemos fazer, né? Que hábitos nós podemos, a partir de hoje, começar a praticar para que a gente possa ter justamente esse equilíbrio e começar a adotar uma vida de comunhão com Deus? Isso é desafiador, né? Para começar, isso não é fácil. Mas tudo tem um começo. Se a gente não começar, né? Por exemplo, um hábito, você tem que criar um hábito. Nós que já trabalhamos com nutrição, nós aprendemos que tem aquele processo 90 dias. Isso. Né? Quem vai fazer atividade física, em janeiro, todo mundo, não, esse ano eu vou fazer atividade física.
Mas você chega na academia, está super lotado, não tem nem estacionar. Verdade. Quando chega do dia 10, dia 15, aí quando você chega, reclama logo pro dono da academia. Pai, não tem um espaço para estacionar. Aí o que é que ele diz? Não, vem depois do dia 15. Você estaciona até na porta da academia. Por quê? Porque as pessoas não têm, né, Não consegue manter não o conseguem hábito, né? manter o hábito. Então, nós como crentes, né, principalmente no exercício da adoração, nós temos que ter o hábito de ler a palavra, o hábito da oração, né, isso tudo cria um hábito. Né. Pastor, sem só lhe interrompendo, mas trazendo assim mais para a parte material mesmo da coisa. Para mim, aprender esse hábito de ler a palavra, né? Todos os dias. Tem muitas pessoas que acham que isso é uma coisa espiritual, né? Ah, é uma coisa espiritual. Quando eu sentir vontade, o Espírito Santo tem que... Não, mas isso é uma coisa física, física, né? é É um uma hábito, escolha, né? É uma escolha, né? Quando um assunto chama outro, eu dei uma doutrina na igreja, no Salmo 1º, Sim. né? Que o tema era... Fugiu agora da mente o tema, depois eu lembro. Mas eu falando do Salmo 1º, né, que servir a Deus é uma escolha, né? Você adorar a Deus também é uma escolha, é uma necessidade, mas é uma escolha nossa. Se você Sim. pode escolher fazer ou não, né? No Salmo 1º diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Sim. Né? Olha, veja, são 3 coisas. Andar, eles não andam, não se detêm, não se assentam. Isso. É uma escolha. O salmista diz, eu escolhi. Né? Bem-aventurado é aquele que é o homem ou aquele que não anda. Então, se você começa a andar com os ímpios, mais tarde vai se deter. Depois está sentado, na roda dos escarnecedores. Né? Então, a gente tem que criar tomar essa decisão, que muitas vezes isso é desafiador. Você tomar uma decisão, isso aqui eu sei que me prejudica, eu não vou fazer. Né? Andar com determinadas pessoas que vai atrapalhar a minha fé, eu vou procurar evitar. Sim. Todos nós já andamos com gente que a gente sabe que Não dá se pra continuasse com ele, a gente estava ou não estava onde nós estamos. Verdade. Sim. Mas também andamos com pessoas que nos ajudaram a estar onde nós estamos hoje. Verdade. Né? Então é uma questão de escolhas. Verdade. Então, pastor, justamente isso. Toda vida que a gente fala de hábito, de construir um novo hábito, volta-se a isso. Para a gente construir um hábito, a gente precisa também mudar o ambiente, mudar o nosso ciclo de relacionamento, né? Mudar pessoas. E aqui, quando a gente vai construir, por exemplo, se eu quero construir um hábito justamente de adoração, de ter uma comunhão com Deus, e o meu ciclo de amizade, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, não tem esse interesse pela palavra, esse hábito ele está tendencioso a falir. Com certeza. Então eu preciso rever isso. Então, se eu quero começar um hábito de ler a Bíblia, eu preciso me associar a pessoas que estão com o mesmo propósito, para que o meu hábito esteja facilitado. E uma coisa que eu aprendi com o meu amigo Maxel, ele diz o seguinte: ele sempre tem Bíblias disponível na sua visão, facilidade para escolher. Por exemplo, se você tem acesso difícil à palavra, por exemplo, você deixa a Bíblia dentro do carro. Aí quando você quer começar a ler a palavra de noite, a Bíblia está lá no carro, você não vai descer para pegar a palavra. Não vai de jeito nenhum. Né? Então, assim, facilitar o hábito. Tem que estar no né? seu campo de visão. Tem que estar no seu canto fácil mais ali. próximo. Então, a Bíblia perto da cabeceira da cama vai te ajudar a você construir um hábito bom. Ter um grupo de amigos que estejam lendo o mesmo texto. Por exemplo, você pode combinar com algumas pessoas. 5, 3, 4 pessoas que... vamos ler, todo mundo. Vamos começar a ler aqui o livro de Lucas. E aí, todo dia você pode trocar ideias, mandar versículos, discutir sobre aquele assunto. Então, você começa a construir um hábito Gera um interesse, positivo. Né? Exatamente. Uma coisa que eu já criei, hoje eu já criei um hábito, né? Às vezes a gente tem a tecnologia nas mãos. Sim, Então, se a gente não fizer bom uso da tecnologia, ela não vai servir para nada para nós. verdade. Um smartphone, você tem um computador, Sim, né? Eu tenho um aplicativo que eu pago, né? Tem muitos que a gente pode baixar gratuito, mas o que eu pago a revista da Escola Dominical. Aí eu tenho Bíblias de várias versões. Mas um hábito que eu criei
À noite eu tenho a Bíblia na cabeceira da minha cama, na verdade eu tenho duas. Sim. Uma de estudo e uma sem estudo nenhum, porque às vezes, quando eu pego a Bíblia de estudo, aí eu não leio. Não leio a Bíblia, porque eu vou me ater ao estudo. Eu leio um versículo e já vou logo para a explicação e quero se aprofundar mais, né? aprofundar. Aí eu tenho uma que é bem antiga, né? E ainda aquela capa dura, que essa é uma relíquia, né? Acho que é o tempo que eu aceitei Jesus. É bem antigona mesmo, a capa. Mas o hábito que eu criei, à noite, que tem gente que vai dormir, tem dificuldade para dormir, aí começa a ouvir louvores, é bom, é ótimo, às Sim. vezes também escuto. Mas é ouvir a Bíblia em áudio. Sim, olha que legal. A noite todinha, até estou acostumando a tua mãe, minha esposa, né? Estou acostumando ela, né? Porque ela bota na cabeceira da cama já a noite todinha. Eu comecei já interessante, que tem muitas vezes que a gente sonha dentro do cenário da leitura da Bíblia. Por exemplo, ontem à noite, estava lendo Ezequiel, eu tive um sonho exatamente quando eu me acordei, disse, meu Deus, Ele tá o áudio. e lá no subconsciente da gente, entendeu? A palavra está fazendo um efeito. Verdade. Isso serve para É quem ouvir, sabe né? ler, para quem não sabe ler, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Né? A gente lê. Então, no ano passado, eu acho que eu ouvi umas 2 vezes a Bíblia. De janeiro para cá, eu já estou em Ezequiel. Eita. Né? Que à noite são que eu vou dormir às vezes 1h da manhã, às vezes meia-noite, mas até 6 horas, né? Dá para ouvir um bocado de coisa. Ah, mas você não está dormindo? Estou ouvindo, mas o subconsciente da gente está lá. Entendeu? Isso serve para mim. Não sei se vai servir para alguém, mas a palavra de Deus sempre é bom para todos. É né? verdade. Mas então, é uma boa se torna dica. um hábito. Amém. Né? Se eu tenho uma dificuldade de ler, né? Porque assim, às vezes eu já tenho dificuldade de leitura à noite, né? A visão já é mais curta, mesmo com óculos. Né? Mas o meu momento mais de leitura é à noite. Às vezes eu durmo. Outro dia eu estava ouvindo a Bíblia, aí uma pessoa ali viu, tá aqui na sala, não posso falar. Aí disse, vixe, tá ouvindo a Bíblia, tá com preguiça de ler. Aí o irmão me julgando, não foi você não, foi o irmãozinho ali. Aí me julgando, sabe? Aí melhor do que eu estar ouvindo música do mundo, irmão. Aí eu briguei com ele. Então hoje tem muitas ferramentas, né? Tem umas ferramentas, e um assunto chama outro, né? A questão das músicas. Você é músico, né? E trabalha, né? E serve nessa área há muitos anos. Mas quem trabalha com música tem que ter muito cuidado, porque tem muitas letras que não glorificam Jesus em canto nenhum. Né? Aí às vezes você fica ouvindo as músicas, onde é que ela vai adorar a Deus? Aí você... Lá, muito difícil, ela vai falar uma coisinha, fala sobre, né, adoração. Isso aí eu estou pegando também com o pessoal que trabalha na igreja, que são regentes, porque... Estou orientando, né? Olha, cuidado com as músicas, cuidado com as letras, porque se ela não tem adoração a Deus, tira de lado. É importante ter essa atenção. É. Pastor, e a família ela tem um papel muito importante, né? Para que a gente realmente construa um hábito de comunhão e adoração com Deus. Como a família pode nos ajudar a construir uma comunhão com Deus? A família, na verdade, a família é a base da sociedade, né? E a igreja começa na família. Eu louvo a Deus porque hoje nós estamos onde estamos, chegamos onde chegamos, e vamos chegar onde Deus quer. Né? Primeiramente a graça de Deus e a família. A minha família, ela me ajuda bastante, né? Pelo menos na parte da compreensão, né? Sim. Porque se a família não compreende, principalmente do ministério pastoral, a gente não consegue desenvolver uma função com excelência. Sim. Né? A família equilibrada, né? Não tem família perfeita, a gente sabe que não tem, né? A família perfeita só foi logo quando Deus fez lá no jardim, né? E durou pouco, né? Durou pouco, né? Mas a família, realmente, a minha família, ela tem sido o sustentáculo no meu ministério, né? Na compreensão, na intercessão. E a minha esposa, principalmente, ela é um braço forte. Não vou dizer que, como a muitos dizem, minha esposa é 50% do meu ministério. Não é. Ela é, na verdade, uma adjuntora, como Jesus disse, né? Como a Bíblia diz. Ela é uma adjuntora, companheira, que se não tiver uma mulher, né,
que esteja disposta, muitas vezes, a abrir mão até de muitas coisas, para ajudar, você não consegue desenvolver um ministério com excelência. Verdade. Então, a família é fundamental. E assim como a Bíblia fala, né? É melhor serem dois do que um. Que é nesses momentos que aí a gente não é de ferro, né? Então, quando um tá ali desanimado, o outro vem, fortalece e ajuda. E a questão da família, no sentido de o pai, a mãe, né? Ensinar os filhos, né? E gerar ali um hábito também na questão de ajudar, na questão do hábito, né? De ler, de uma comunhão com o Senhor, o culto doméstico, que hoje pouco se fala, né? Exatamente. Mas eu lembro muito, quando seu pai morava aqui, né? Que a gente tinha um hábito de juntar todo mundo, vamos fazer culto doméstico. Então, de você ensinar e de você mostrar, né? Não só dizer, vai lá, menino, faça isso. Mas você mostrar e levar ele no caminho, né? E a família em um todo, ela se fortalece, né? Uns aprendem com os outros, né? E o Senhor vai dando graça para que lá na frente você não se esqueça, né, daquilo que você aprendeu. Interessante, você tocou num assunto importante, porque a Bíblia, muita gente diz, ensina teu filho o caminho. Mas não é. Ensina teu filho no caminho. No caminho que ele deve andar. Sim. Porque se a gente ensina no caminho, a gente está andando com ele. Se a gente está ensinando no caminho, você está orientando, siga esse caminho. Vá por ali. Né? Vá por ali, né? Então, você ensina no caminho, você vai orientando, vai ensinando, né? E quando ele crescer, ele não vai esquecer. Mesmo que muitos se afastem, mas nunca esquece. Porque eles aprenderam, né? E acima de tudo, é o exemplo dos pais, né? Aquilo que Paulo disse a Timóteo, tu ser o exemplo dos fiéis. Se a gente não tiver exemplo dentro de casa, né? Que eu sempre disse, eu ensino muito mais os meus obreiros lá, e digo para eles, vocês são os sacerdotes da casa de vocês. Né? É o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem, ele é o sacerdote do lar. Né? Então, sobre ele tem uma maior responsabilidade. Paulo vai escrever em Efésios, né? Capítulo 5, que me parece de 23 para frente. Que ele vai dizer que sobre o homem, né, ele tem que amar assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, então é um amor incondicional e um amor que se sacrifica. Sim. Verdade. Né? Um amor que se sacrifica. Então esse é o mesmo amor que a gente deve demonstrar, esse amor para com a nossa família, né? Um amor sacrificial. E falando sobre esse tema, que a gente está quase chegando ao fim, eu estava lembrando em outro momento, lembrei agora, sobre a questão de reorganizar as prioridades, né? Que é o tema que a gente está falando. A gente, ser humano, a gente é falho, né? Sim. E a gente tem que sempre estar reavaliando, né? Tem que estar, como é que se diz? Uma reflexão, meditando. Será que eu estou fazendo o que realmente eu quero fazer? Eu estou sendo intencional nisso? Será que, primeiro, para me reorganizar minhas prioridades, eu tenho que saber claramente quais são minhas prioridades, né? Verdade. Aí eu tenho que ter a prioridade. Não, agora eu vou organizar. Se eu estava priorizando mais meu trabalho, deixando a família por último, Deus no meio, eu vou reorganizar. E aí fica mais fácil você organizar algo que você tem em mente, assim, o que eu quero, né? Voltando para o outro podcast lá, assistam que, né, vocês vão conseguir ser muito impactados. dar um segmento. E aí, para me reorganizar, vai ter dias que eu vou esquecer. Pode ser que eu esqueça, Sim. se eu não estiver ligado ali no meu propósito. Então, a gente tem sempre que estar reavaliando. Será que eu estou no caminho que eu quero, né? Tá? Será que eu não deixei passar alguma coisa? Ou eu estava criando um hábito e, do nada, parei de fazer aquilo intencionalmente? Então, reavaliar, refazer, reorganizar, tudo tem a ver com algo novo, né? Isso. E eu preciso estar atento a isso, porque senão eu esqueço no caminho e lá no final do ano, falando de metas, né, de propósito, me perdi. No meio do ano já esqueci, não fiz mais, e agora que eu percebi que eu não estou fazendo. Acabou o ano, não fiz. Então, se a gente fosse dar aqui 3 dicas, né, de como eu reorganizar minhas prioridades,
Então, a primeira dica a Raíssa já deu, que seria identificar que prioridades são essas. Exatamente. Eu preciso identificá-las, né? Uma Exato. segunda dica, meu pastor. Olha, nós estamos aprendendo com duas mulheres. Nós falamos muito de Marta, né, e pouco de Maria. Né? Eu sei que nós não temos tempo para falar de Maria hoje. Né? Mas veja o equilíbrio. Maria, ela soube, né, equilibrar. A gente vê Maria em 2 episódios. Né? São 3, na verdade, que a gente vai ver na questão da ressurreição de Lázaro e tudo mais. Mas 2 episódios que envolvem adoração e serviço. Né? Nesse primeiro momento, Maria, ela se organizou para estar aos pés de Jesus. Sim. Porque ela entendeu que o visitante era mais importante do que o serviço naquele momento. Do que servir um jantar, um almoço, né, de boa qualidade, né, bem saboroso. É claro que ela não... com certeza, né, se Marta tivesse tido um pouquinho de paciência, quando Jesus terminasse de ensinar, ela ia ajudar ela na cozinha. Era. Ou porque então ela tivesse se programado. Se programado, antes, né? Porque, olha, teve outro episódio, Jesus estava na casa, numa outra visita, já perto da sua crucificação. Né? Então, a Bíblia vai dizer que Maria, né, uma mulher chamada Maria, ela pegou um vaso de alabastro, de unguento, e ela ungiu Jesus naquele momento. Né, que teve 2 unções, depois às vezes está até um pouco, mas teve. E aí Judas disse: que desperdício, poderia se vender com 300 de dinheiro e dar aos pobres, né? Mas o que foi que Jesus disse? Não perturbe ela, porque ela me prestou um grande serviço. Sim. Ela me preparou para o meu sepultamento. Sim. Então Maria, ela não sabia só adorar, ela também sabia prestar um serviço. Eita, glória. Amém. Entendeu? Então, Marta, ela preocupava muito em servir, mas servir é importante. Mas se não tiver um equilíbrio, então o que eu volto a dizer, é equilíbrio. Equilíbrio na adoração, né? Porque, olha só, chamando ao equilíbrio. Né? E veja que Jesus, o texto vai dizer que Jesus não repreendeu a Maria. Jesus não repreendeu. Ele não rejeitou, né, de modo nenhum, aquele momento que Maria dedicou para estar aos seus pés. Mas ele repreendeu a Marta. Marta, Marta, tu estás ansiosa. Na verdade, não foi nem assim uma repreensão em si. Né? Sim. Ele chamou só a atenção dela para poder ela cair em si e voltar o foco, que era recepcionar o mestre, estar ali aos pés, ouvir o que ele tinha para falar. Né? Que a gente está muitas vezes preocupado, que a gente nem escuta. Verdade. Verdade. Né? Às vezes o culto de doutrina está lá, o pastor ministrando a palavra, e a gente está tão correndo, voltando o significado da palavra, né? De distração, puxando para um lado para outro, um puxa para um lado para outro, e você não se atentou. Não se atentou. O que foi que aconteceu no culto hoje? Nem sabe quem cantou. Né? E o tema da escola dominical é a manhã dos jovens, da lição dos jovens, a gente estava estudando para ministrar amanhã a escola, é justamente sobre isso, a autenticidade em ouvir a palavra. Exatamente. A gente tem que ser tardio em falar, né? Mas tem que ser apressado, né? Correr, avexado em ouvir a palavra. Então é exatamente isso, né? Precisamos ter o equilíbrio na adoração para fazer a vontade do mestre. Então a primeira dica seria, né, a gente primeiro identificar que prioridades são essas, a segunda o equilíbrio, e uma terceira dica para a gente, né, fechar aqui esse episódio, né, de como a gente reorganizar nossas prioridades. A terceira dica o senhor já deu, que foi justamente essa, lá em Salmo 1. A gente mudar as amizades, mudar os ambientes que a gente está andando, quem a gente está ouvindo, para que a gente tenha realmente essa reorganização espiritual. Eu preciso identificar Você vai ter que abrir primeiro as mão minhas de prioridades. Para conseguir priorizar. Exato. Né? Eu preciso identificar que prioridades são essas que o pai falou da questão das gavetas, senão então dá valor a cada prioridade. Então eu organizo e identifico elas. Sim. Depois eu coloco o equilíbrio, né? O pai falou também sobre essa questão de escola dominical nos domingos. Então eu posso tirar um final de semana que eu vou viajar com a minha família. Então essa é uma questão de equilíbrio. Exatamente. Estou equilibrado, né? E a terceira
é mudar pessoas, ambientes e hábitos. Mudar, porque se não mudar esses ambientes e hábitos, a gente vai acabar prejudicando o nosso equilíbrio espiritual, né? Verdade. E esse mudar pode ser qualquer coisa, tem a ver com renúncia. Renunciar. Né? Abrir mão. Hábitos, né? Até hábitos também, ó. Isso aqui, ó. Sim. Uhum. Tem gente que não dorme, dorme até de madrugada, passa até a madrugada inteira, mas olhando rede social. Perde o tempo precioso. Perde né? o tempo precioso, dorme tarde. Aí tem gente, eu tenho insônia. Aí quando eu tenho insônia, eu pego no celular. Então, se Exato. tivesse insônia, eu acho que não aguentava ler 2 capítulos da Bíblia, não. Eu acho que apagava. eu sempre- E a questão da leitura, amor, a gente aprendeu esses dias que ela desacelera a mente. É verdade. Né? Desacelera a mente é onde você tem uma maior concentração ali. Aí é uma boa dica para quando você vai dormir, né? Quem tem problema de insônia, né? Então, assim, se você quer ter o hábito de ler a palavra do Senhor, não é recomendado você começar lendo à noite. Porque você vai dormir toda a vida. Dorme toda vida. Então, assim, não é o horário apropriado para você ler. Né? Assim, para você criar o hábito de leitura, se você ainda não tem. Mas se você já tem e tem facilidade com isso, não é um problema. Mas na hora da leitura, o seu cérebro ele vai ler de 7 a 10 palavras por linha. Né? Então ele vai desacelerar. Enquanto você absorve aqui 100 bilhões de informações por dia, quando você vai concentrar numa leitura, você vai ler de 7 a 10 palavras por linha. Eu tenho uma forma muito boa, né, além do áudio, né, mas a questão da leitura em si, eu leio muito à noite. A Bíblia eu leio mais à noite do que de Sim. dia. Né? Mas eu leio de joelho. Aí, Interessante. Por que eu leio de joelho? Uma vez eu disse, vou fazer o teste, aí eu me deitei na cama e fiquei lendo aqui, né? Você pode botar o celular, você fica a noite todo dia no celular. ele tira olhando, o sono, né? Tira teu sono. Sim. Mas você lê aquilo, lê uns 3, nem chega no a 5 capítulo já dá linhas. um sono. Mas de joelho não dá sono. Olha. Invocado. Vou mudar aqui a estratégia. Aí eu leio de joelho, por quê? Porque se eu dormir, eu estou de joelho. mesmo. Fica logo É. dormindo de joelho. Mas não, eu leio. Eu Tá em gosto serviço, muito. né, Esse da- é meu, né? Prontidão Aí depois ali. que eu termino de ler, eu vou deitar. Eu leio também a minha revista, estudo muito à noite. Porque durante o dia a gente está correndo para um lado e para outro, né? Igual o Marta, puxa para um lado, puxa para pro outro. lado, fazendo serviço, né? Então, pastor, estamos chegando aqui ao fim. Muito enriquecedor esse assunto, Verdade. né? E esclarecedor também para que a gente possa, né, reorganizar os nossos pensamentos, reorganizar nossas prioridades. Então, foi um podcast abençoado demais. E para a gente finalizar, né, a gente não poderia sem ouvir uma palavra pastoral de encorajamento, né, para que as pessoas, a partir de agora, ela tomem a iniciativa de construir o equilíbrio espiritual. Pronto. Eu vou falar o que eu tenho falado na igreja, né? Nós estamos iniciando um ano desafiador. Sim. Ano de 2025 é um ano desafiador para toda a igreja, né? Na verdade, e a gente precisa, como estamos falando de reorganização, uma das coisas que nós estamos trazendo à igreja é a questão do evangelismo. Sim. Né? A igreja se envolver com o evangelismo. Porque a gente quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser renovado. A palavra, ela traz renovação, sim, porque a palavra em si ela já renova nossas vidas. Mas se a gente quer ter uma vida sempre cheia, fala de Jesus. Sim. Porque assim, a coisa é tão interessante, né? Uma experiência, eu digo por experiência própria. Né? Quando a gente fala, quanto mais você fala de Cristo, você está falando, mais o Espírito Santo vai te enchendo. Verdade. Né? Então, quando a gente vai ocupando as nossas mentes e o Espírito Santo vai dando tanta palavra que você fica impressionado. Né? Aí a igreja torna uma igreja avivada. Sim. Né? A igreja que trabalha com missões e a evangelização, que é a mesma coisa. Sim, né? é a A mesma diferença coisa. é que a missão é transcultural e a evangelização é local. Né? Então, quando a igreja se envolve nessas áreas, ela se torna uma igreja avivada. Então, eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, para jovens, para crianças, se envolva na obra do reino, né? E com certeza as demais coisas vai ser acrescentadas. Verdade. E, pastor, está sincronizado com o céu, porque esse ano o pastor fez uma reunião, convocação geral na nossa igreja, todos os líderes, reuniu todas as lideranças, departamentos, todos os departamentos, e falou, a palavra-chave do ano é evangelização. Então, todos os trabalhos que vocês forem fazer esse ano tem
que priorizar a evangelização. Então, acho que, né, eu tenho certeza, na realidade, que Deus é quem está tocando os corações dos líderes, né, espalhados pelo Brasil afora e todo o mundo, que nós devemos realmente priorizar. Não só espírito, né? O Senhor... Devemos priorizar justamente a evangelização. Eu fiz a reunião, nossa reunião geral, né, administrativa, foi o que eu mais falei. Eu passei, antes de começar a reunião, 40 minutos falando só sobre evangelização. Né? Mateus, se não me engano, Mateus... Deixa eu ver aqui. Mas eu sei o texto. Cita o texto da série. Né? Que Jesus disse que... É João, na verdade. Né? João 4, vai ser bem exato. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiro. Grande é a seara, pouco é o ceifeiro. Sim. Né? Eu falei da necessidade da evangelização. Quanto mais a gente olha, às vezes estamos cercados de gente. Sim. Mas será que essas pessoas realmente estão engajadas em fazer, né, a obra crescer? E a obra cresce com o evangelismo. Isso, verdade. Né? Então, é a prioridade. Então, meus irmãos, chegamos ao final desse podcast abençoado. Queria agradecer muito ao meu pai, pastor, muito obrigado, né, por ter cedido um tempo, né, para estar aqui conosco. Esse final de semana o senhor veio aqui para a gente estar juntos e foram momentos maravilhosos e a gente aproveitou também para gravar e deixar esse momento registrado para vocês. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida, pastor, o seu ministério, que o Senhor acrescente mais e mais a igreja no qual o Senhor, né, está à frente ali liderando, que Deus continue abençoando. E para os irmãos que queiram ajudar no seu ministério, contribuir no seu ministério, onde eles podem lhe encontrar, né, como fazer? Quais são as suas redes sociais? nós estamos no Instagram, né, que pouca gente usa as redes sociais. Mas tem o Instagram da igreja também. Mas o nosso Instagram é Paulo César PR, né? Paulo César _oficial. Pronto. Então, os irmãos que querem acompanhar o ministério do pastor, né, está numa grande obra, está construindo, né, reformando o novo templo sede. E também que você acompanhar o que ele faz no dia a dia, o senhor deveria... Só acompanhar no Instagram da igreja. Pronto, lá, no né? Instagram da igreja, ADTC Croatá. Pronto, Instagram da igreja. Que é melhor do que o meu, que lá eu Que é tenho uma equipe que... tem uma equipe que manuseia todos os dias, né? Que acompanha as informações. Então siga as redes sociais, né, do pastor, da igreja no qual ele está à frente. E não deixe de se inscrever aqui no canal do Reino Cast. Se você está aqui conosco, nos acompanhando, continue. Se você se inscrever aqui no nosso canal, você está nos ajudando a continuar esse projeto de Deus, a anunciar o reino, né, aos 4 cantos da terra através, né, da tecnologia no qual o Senhor nos deu a oportunidade de fazê-la. Verdade. Deus abençoe você, né, que esse podcast possa enriquecer a sua vida e que você possa compartilhar, né, enviar para outras pessoas que estão ao seu redor e que precisam ouvir também essa palavra. Que Deus possa te abençoar e até o próximo episódio. Amém.